Então, voltando aqui, sobre o tema criança, né, e adolescente, o grupo vulnerável, por que que eles são considerados um grupo vulnerável? Criança e adolescente, gente, é considerado um grupo vulnerável pelos dois fatores, físico, na verdade, biológico e psicológico, por esses dois fatores. O biológico responde ao fator físico. A criança ela não tem desenvolvimento físico para se defender de um adulto. Então, é por isso que ela é considerada um alvo fácil para estupradores, agressores, quem quer furtar, roubar. A criança, ela é considerada por isso um alvo fácil, porque não tem, assim, a criança quando ela nasce, todo ser humano nasce e vai adquirindo, né, um físico. A criança não tem essa capacidade física ainda de se desenvolver, não tem essa capacidade física de se proteger. E também tem o fator psicológico. O fator psicológico, ele corresponde à questão mental da criança. Também é considerado algo fácil porque a criança é fácil de você persuadir, de você, digamos assim, corromper aquela criança, fazer que você estuprou aquela criança, agrediu aquela criança, e você vai lá e amedronta aquela criança e por esse motivo a criança não vai lá e não conta. Então, assim, também tem essa questão. Outra questão também é que a criança não tem discernimento, muitas vezes do que é certo, do que é errado, ela vai adquirindo esse conhecimento de mundo aos poucos. Então, ela precisa o quê? Aprender dentro de casa o que é certo, o que é errado, para que ela não venha cometer coisas erradas. E é por isso que ela precisa também dessa proteção, porque nesse começo da vida que se define quem vai ser quando adulto. Então, é dever também do Estado, interesse do Estado, que essa criança não seja um adulto, futuramente um adulto problemático. Então, além de todos esses fatores, também tem aquela questão de que a criança ainda não tem o desenvolvimento mental de se administrar sozinha. Então, a criança ela precisa da proteção dos pais, e tudo mais, ou de algum responsável, para que ela não venha, né, cometer aí coisas erradas, ela não sabe se administrar sozinha, ela precisa de ajuda e não sabe correr atrás dos seus direitos, dos seus deveres, não tem esse conhecimento. Então, assim, ela precisa de ajuda, porque por isso que ela é um grupo vulnerável, ela não consegue fazer as coisas sozinha, ter discernimento. A criança também, ela tem uma bomba de emoções. Por exemplo, quando acontece uma coisa, ela começa a chorar, ela consegue controlar também as suas emoções. Então, ela precisa de ajuda, ela precisa de preparo mental também para se proteger. Por isso que ela é um grupo vulnerável. E onde que a gente encaixa essas crianças e esses adolescentes? A gente encaixa essas crianças e adolescentes onde que a gente define que é criança e adolescente pelo ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.079 de 1990, e no artigo 2 vai definir bem quem é criança e quem é adolescente. Considera-se criança para os efeitos dessa lei a pessoa até 12 anos de idade completos e adolescentes aquele entre 12 e 18 anos de idade. Então, aí já define quem é criança, quem é adolescente, quem vai ser protegido por essa lei, quem faz parte desse grupo vulnerável. A gente tem o ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, como eu já havia dito para vocês, é o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas, né, e sanções para aqueles que desrespeitam, né, essas crianças e esses adolescentes, né? E também é um marco legal da introdução dos direitos humanos da criança e do adolescente aqui no nosso ordenamento jurídico. O ECA, é bom lembrar que é considerado, né, internacionalmente como um estatuto, como um regimento infanto-juvenil avançado, né, é considerado invejável por diversos países desenvolvidos. Então, o ECA tem tudo certinho lá de como proteger crianças e adolescentes, do que eles precisam. E, assim, é muito bom isso, né, para o Brasil. E tem também a Constituição Federal. A Constituição Federal de 1998, antes não tinha essa proteção de crianças e adolescentes, isso era coisa dos pais, os pais fazem o que quiserem com as crianças. Agora não, a partir da nova Constituição, a gente tem, né, os direitos da criança e do adolescente, né, protegidos aí a mais. No artigo 227, a Constituição Federal diz que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, conveniência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violação, crueldade e opressão. Então, a Constituição Federal mostra que crianças e adolescentes, além de terem todos os seus direitos e deveres, como a gente tem lá
no artigo 5º, enfim, é para todos os cidadãos, mas ele vai o quê? Reforçar essa proteção e vai colocar, né, um peso nas costas da família, da sociedade, do Estado, para que eles protejam essas crianças e esses adolescentes, porque eles não conseguem fazer isso sozinhos, como eu já havia dito para vocês. O ECA. O que o ECA vai proteger? O ECA, digamos que ele vai reforçar a Constituição Federal e vai criar mecanismos, entidades e tudo mais para a proteção dessas crianças e desses adolescentes. Tem o direito à profissionalização e à proteção do trabalho, direito à vida, direito à saúde, a entidades de proteção, ou seja, é também o ECA, ele vai definir que todo município necessita dessas entidades de proteção para criança, uns chamam de CREA, CRAS, enfim, tem um monte de instituição, varia de estado para os nomes, mas essas instituições para o quê? Para aconselhar as crianças a não fazerem coisas erradas, a trazer recreação e lazer para aqueles que não podem, enfim, são diversas as finalidades dessas instituições, e é declarado que todos os municípios tenham essas instituições. Tem direito à cultura, lazer, esporte, conveniência familiar e comunitária, liberdade, respeito e dignidade, como eu já havia dito. A gente tem, em âmbito universal, né, que influencia o Brasil, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é para proteger as crianças e adolescentes em um âmbito universal, porque não é só aqui no Brasil, mas em todo mundo, a criança e adolescente ela precisa ter os seus direitos respeitados. E a gente tem o Unicef. O Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O Unicef ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial exatamente para proteger essas crianças, porque muitas crianças perderam seus pais e, em vez de estudar, estavam indo trabalhar para conseguir sustentar suas famílias. Ajudar a sustentar suas famílias, ficavam em casa. Então, muitas crianças perderam seus pais na guerra. Então, assim, a partir da Segunda Guerra Mundial, viu-se a necessidade de proteger essas crianças porque elas estavam mais vulneráveis que nunca. E aí criou a Unicef, né, que ela está aí até hoje, né, fazendo essa proteção de crianças e adolescentes. Outra legislação infanto-juvenil quer dizer, apesar de uma legislação infanto-juvenil avançada, metade das crianças, elas não têm os seus direitos preservados aqui no Brasil. 49,7% das crianças não têm alguns dos direitos fundamentais guardados, protegidos. Elas não têm esse direito. Uns não têm direito à educação, informação, proteção, trabalho, proteção contra o trabalho infantil, não tem moradia, não tem saneamento, algumas não têm água digna, né, para estar utilizando. Então, assim, existem dados que comprovam isso aqui no Brasil. 14 mil crianças e adolescentes não têm acesso a nenhum direito fundamental aqui no Brasil hoje. E milhões de pessoas, crianças e adolescentes, não têm acesso à educação, não tem acesso à água, a lazer, a saneamento, um dos direitos fundamentais, que aqui no Brasil é mais descumprido, que quase metade das crianças e adolescentes não tem, é direito ao saneamento. Outra parte também é direito à educação. Se você pensar 8,8 milhões de crianças, quantas crianças não têm acesso à educação hoje em dia, que não estudam? Hoje em dia melhorou bastante, melhorou, mas ainda precisa melhorar mais, porque esses dados comprovam, né, a falta de proteção contra as crianças. Quase metade das crianças não tem essa proteção. Hoje são 49,7%, ou seja, metade das crianças e dos adolescentes não tem essa proteção. Um relatório de 2017 da Unicef mostrou que o Brasil, entre os países onde não há confronto armado, é o quinto que tem mais assassinato de crianças e adolescentes no mundo. Então, ele fica atrás de alguns países, como Venezuela, Colômbia, El Salvador e Honduras, mas o que importa é que o Brasil é o quinto maior país que tem assassinato a crianças, ou seja, a proteção contra crianças e adolescentes está muito baixa, cerca de mais de 10 mil crianças morrem por ano. Vítimas, né, de assassinato, exatamente por essa condição que eu havia falado, muitas crianças são agredidas e violentadas dia após dia, e ela não, pela sua capacidade psicológica, mental, elas não falam e acabam morrendo no meio de alguma dessas agressões, ou crianças por serem alvos fáceis, por não conseguir se defender pelo seu fator psicológico, acabam morrendo. E, assim, aqui tem a comparação de o que ocorreu em 19 anos. De 5 mil em 1990, em 2015 estava quase 11 mil crianças morrendo por dia. Esse número, infelizmente, só vai aumentando.
Discriminação sobreposta. O que que é a discriminação sobreposta? Discriminação sobreposta é quando existe mais de uma discriminação, ou seja, não existe somente uma discriminação. Por exemplo, uma criança ela já sofre discriminação por ser criança, mas ela sofre discriminação também por ser negro. Então, assim, ela tem essa discriminação, essa vulnerabilidade por ser criança, por ser negro, outro por ser criança, ser adolescente, ser criança, ser mulher, enfim, vou mostrar para vocês. Mas discriminação sobreposta é isso. É quando você não tem só uma discriminação, mas você tem outra também discriminação. Quando a criança cessar essa sua participação nesse grupo vulnerável, a criança vai viver, continuar vivendo a sua vida segurando as costas de outro tipo de discriminação. Como se fosse uma criança negra, ela é vulnerável por ser uma criança, também por ser negro. Quando ela completar os seus 18 anos, ela vai continuar sendo vulnerável ainda porque ela é uma criança negra. Aqui tem os dados. Um dos pontos mais importantes, não digamos mais importantes, mas assim, um dos motivos mais de discriminação, né, contra a criança, que gera essa discriminação sobreposta, é com a cor e a raça, né? A cor, os negros, por exemplo, é claro dizer, os negros, em sua maioria, são discriminados no mundo inteiro. Existe essa discriminação. E, juntamente com a cor e a raça, pesquisas indicam que 23% das crianças e adolescentes que utilizam a internet sofrem discriminação nas redes pela sua cor ou pela sua raça. Os indígenas sofrem muita discriminação, os negros sofrem muita discriminação, os mulatos sofrem muita discriminação nas redes sociais, exatamente pela sua cor, mas não é só nas redes sociais. Você vê isso nas escolas, nas ruas, na sociedade em si, né? Quantas crianças, um tempo atrás, estavam fazendo joguinho, né? Abaixa o dedo e tal. E quantos negros eles são, eles são discriminados, né? E isso acontece também com as crianças e com os adolescentes. Outra coisa também pelo fator do sexo. O sexo, né, logicamente feminino, são considerados alvos mais fáceis. Se crianças são consideradas alvos fáceis, crianças meninas, adolescentes meninas são considerados alvos mais fáceis ainda. E por que isso? Porque, assim, pela sua condição física, né? As meninas, elas, assim, comparar um menino com uma menina da mesma idade, em condições normais, a menina, ela tá em desvantagem, né? Pela sua condição física. Então, por esse motivo, né, e não só também por isso, quando chega na juventude, que quer procurar algum emprego, alguma coisa, né, como jovem aprendiz e tudo mais, a criança, o menino, ele acaba tendo mais chances do que uma menina. Então, esse também é um fator importante da discriminação, que é em razão do seu sexo, né. As mulheres são as que mais da metade, muito mais da metade que sofrem estupros, agressões, mortes e assassinatos, enfim, são mulheres, são, né, crianças, mulheres. E também a questão da religião. A gente vê nas redes sociais e nas escolas um dos principais motivos também de discriminação, que é contra, né, a religião. As pessoas, principalmente que proferam a fé cristã, recebem muitas discriminação nas redes sociais. E como, né, as crianças são alvos mais fáceis, eles acabam, crianças e adolescentes são alvos mais fáceis, eles acabam, né, indo para essas crianças e para esses adolescentes. Até pela roupa, crianças quando, por exemplo, evangélicos, testemunhos de Jeová, que utilizam uma determinada roupa, e na escola eles são zoados por isso. Ou quando vão e eles proferem uma opinião também, são criticados. Dados indicam que toda criança e adolescente que ele é do ramo gospel, por exemplo, e ele tem quase 10% dos seus telespectadores, pessoas que estão ali para perseguir e para criticar essas crianças. Então, assim, a intolerância religiosa, antes era intolerância religiosa porque quem era religioso ia lá com quem não era e tal, mas a intolerância religiosa, em questão das crianças e dos adolescentes, é praticamente o contrário, né? Pessoas que não concordam com a opinião acabam atacando essas crianças e esses adolescentes tanto nas escolas como nas redes sociais, né? A gente vê muito essa questão da roupa, né, das meninas, por exemplo, evangélicas e como são zoadas e criticadas, né, essas meninas. Outra questão também é a pobreza. A gente, né, tem uma novela aí super famosa, que é Carrossel, onde a Maria Joaquina
critica, né, o Cirilo, né, que não gosta do Cirilo, enfim, por causa da sua pobreza. Isso não é coisa de novela, de filme, de série, né? Uma criança. Dados indicam que crianças bolsistas, adolescentes bolsistas, sofrem preconceito exatamente por isso, né? Porque são bolsistas, não só nas escolas particulares, quando a criança ela consegue entrar lá, porém ela não tem vestimenta que nem as outras, né? Então ela sofre muita discriminação por conta disso, mas não só também nas escolas públicas também, porque dependendo de onde você mora, ou dos seus parentes, ou alguma coisa assim, você também sofre discriminação de acordo com aquilo que você veste, se você não está na moda. As pessoas também criticam bastante isso. E sobre a deficiência, né, gente? A questão da deficiência, a discriminação é basicamente também pelo despreparo público, o despreparo das escolas, o despreparo público é muito grande para essas crianças, porque, tipo assim, um adulto talvez entenda, mas uma criança sofre bastante, sendo um deficiente ainda uma criança ou adolescente nessa fase pela sua questão física, né? Então, por todos esses motivos, são discriminações são sobrepostas. Crianças que não têm só uma discriminação, adolescentes que não têm só uma discriminação, mas têm mais discriminações sobre eles. Agora, o que deve ser feito para garantir o direito desse grupo? Porque a gente viu que a gente tem um ordenamento jurídico, a gente tem a Constituição Federal, a gente tem o ECA, a gente tem declarações em âmbito internacional, proteção em âmbito internacional para essas crianças e esses adolescentes. Agora, o que precisa ser feito para garantir, já que a gente também já viu que tem essa discriminação e que esses direitos não são totalmente garantidos para essas crianças? O que a gente precisa fazer? Como a gente já disse, a gente tem uma legislação infanto-juvenil avançada, invejável até para países desenvolvidos. O que a gente precisa fazer, então, já que não está sendo cumprido? Já 49,7% de crianças e adolescentes têm esses direitos respeitados, não tem dois ou mais direitos fundamentais garantidos. A gente viu que 14 mil crianças e adolescentes no Brasil não têm nenhum tipo de direito fundamental garantido. O que precisa ser feito? A gente tem lá no ECA, como eu já havia dito, uma parte que diz que crianças e adolescentes, eles têm que ter em seus municípios, né, entidades para que eles possam participar, entidades de proteção, de aconselhamento e tudo mais, e grande parte dos municípios não tem essas entidades. Então, o que precisa ser feito? A família tem que cuidar dos seus filhos, a escola tem que prestar atenção no que ensina, prestar atenção também nessas discriminações, evitar isso, aconselhar as crianças desde de pequena, aprender com a diversidade, aceitar as diferenças. Porque, como eu disse, criança e adolescente não consegue correr atrás dos seus direitos para que eles se garantam, para que eles se efetivem. Então, é necessário que os pais façam isso, é necessário que se mobilizem nas redes sociais. Também é direito também da questão adolescente, por exemplo, quando o ordenamento jurídico ele já pune mais gravemente quem associa criança à prática do crime ou quem comete contra crime, é qualificadora. Então, assim, é necessário que ele realmente puna isso, para que o direito penal realmente puna isso, não fique só no papel escrito, é mais grave, então não vou cometer, mas que realmente puna, porque se começar a punir, eles vão ver. É necessário que a gente cobre também do Estado para que eles implantem, né, nesses municípios, nessas cidades, o que realmente está escrito na lei, tá bonito, a gente precisa que seja o quê? Praticado, porque não tem, quando a gente for fazer as pesquisas, não adianta, a gente tem inúmeras ONGs, inúmeros movimentos sociais, que são a favor das crianças e dos adolescentes. A gente já tem o ordenamento jurídico tem mais de 200 mil normas no nosso ordenamento jurídico brasileiro, e contando com tratados internacionais, declarações internacionais que o Brasil também aderiu. Então, a gente não precisa de mais norma, a gente precisa necessariamente o que se cumpra, a gente precisa cobrar do Estado o direito das nossas crianças e dos nossos adolescentes, ajudar eles, porque eles sozinhos não conseguem. Então, o que precisa mesmo é efetivar, o que precisa mesmo é cumprir, mobilizar nas redes sociais, a gente tem que falar mais para as crianças, aconselhar as crianças nas escolas também, professores preparados para lidar com essas crianças, porque tem muito professor também que é preconceituoso e que vai para a sala de aula expressando suas vontades também. A gente tem que ter professores preparados, fiscalizar também as escolas, os pais também ficarem em cima dos seus filhos, protegerem os seus filhos, não colocarem os seus filhos para trabalhar antes da idade, valorizar essa questão da criança ser protegida em casa, né? Também fazer campanhas para alertar os pais, também não deixar também os filhos só nas redes sociais vendo tudo também. Então, essa questão, na verdade, de fiscalizar. A gente não precisa de mais norma,
A gente não precisa de mais lei, a gente precisa o quê? Fiscalizar, cobrar do Estado, fazer movimentos sociais para isso, fazer com que se implantem essas entidades, porque as crianças necessitam dessas entidades, porque se tiver entidades específicas, essas crianças vão para lá, recebem ajuda, tem recreação, essas crianças vão aprender como lidar com a situação, ter um desenvolvimento melhor, porque a criança precisa o quê? De proteção, precisa do Estado, da sociedade, das escolas, né, como está lá na Constituição Federal, que deu esse dever para as escolas, deu esse dever para o Estado, a Constituição Federal já deu deveres, necessita dessas pessoas que receberam esses deveres exercê-los, né? A gente precisa o quê? Cobrar. A gente precisa da ajuda de todos, porque, como eu disse, as crianças não têm capacidade de buscar os seus direitos sozinhos. Eu vou terminar com a frase aqui do Ayrton Senna. Todas as crianças deveriam ter direito à escola, mas para aprender devem estar bem nutridas. Sem a preparação do ser humano, não há desenvolvimento. A violência é fruto da falta de educação. Então, terminando aqui, como vocês viram, crianças e adolescentes são um grupo que necessita de proteção, né? Sozinho eles não conseguem, né? Ir atrás dos seus direitos e deveres, pelo seu fator biológico, pelo seu fator físico. A gente tem um ordenamento jurídico lindo, a gente precisa o quê? Colocar em prática, porque como a gente está vendo, metade das crianças e dos adolescentes não tem os seus direitos fundamentais garantidos.